Queridos irmãos, vamos hoje olhar para o texto de Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 56. Nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos esse belíssimo texto da Palavra de Deus. Os irmãos sabem, que nossa igreja é uma igreja que a Bíblia é a autoridade, a Bíblia é a Palavra de Deus, e trabalhamos com a exposição de livros inteiros. E já estamos há alguns meses expondo o Evangelho de Marcos. E hoje nós chegamos a uma parte desse Evangelho que nos mostra com tanta clareza e com tanta beleza o cuidado que Jesus Cristo teve por seus discípulos e também por todos aqueles a quem o buscou, aqueles que clamaram por sua misericórdia, por sua graça. É importante nessa noite que nós reconheçamos isso, irmãos. Reconheçamos que o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida do seu povo. E esse texto vai nos ajudar a entender isso. Hoje eu quero que você possa guardar no teu coração exatamente essa mensagem, que Jesus, Ele proveu o cuidado a todos os que o buscam e nele confiam. É um texto que vai trabalhar essa ideia geral. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, e após a oração faremos a leitura do texto e a exposição do mesmo. Feche os olhos, por favor, e faremos com Deus. Obrigado, Pai querido, por podermos essa noite nos reunirmos como igreja do Senhor, podermos glorificar o teu santo nome. E agora, Deus, que haveremos ler a tua palavra, que teu Espírito ministra aos nossos corações, que possamos, ó Pai, ouvir as Escrituras, crer nas Escrituras e termos uma fé que agrade ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque nós não temos dúvida da tua soberania. Nós não temos dúvida que os teus planos são melhores do que os nossos. Nós não temos dúvida do teu cuidado para conosco. E rogamos, Senhor Deus, que em nome de Cristo Jesus, nessa noite, possamos, Senhor, mais uma vez sermos alimentados pela tua palavra, termos a nossa fé fortalecida em Cristo Jesus, que retornemos para nossas casas, que tenhamos uma semana em tua presença, onde o adoremos, o glorifiquemos todos os dias, que nós não, ó Deus, deixemos de reconhecer a sua provisão diária. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Vamos então? Acompanhe comigo, por favor, do versículo 30 até o versículo 56. A palavra de Deus diz assim: Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que havia feito e ensinado. E ele lhes disse: Acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco, porque os que iam e viam eram muitos, e eles não tinham tempo nem para comer. Assim, eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Todavia, muitos ouviram partir e os reconheceram, e vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: O lugar é deserto e já é muito tarde, manda-os embora, para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Ele, porém, lhes respondeu: Dai-lhes de comer vós mesmos. Então eles lhe perguntaram: Compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ao que lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. Tendo-se informado, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que fizessem todos se assentar em grupos sobre a grama verde, e eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem, e também repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Em seguida, recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O número dos que comeram os pães foi de 5.000 homens. Logo em seguida,
Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e passassem para Betsaida, no outro lado, enquanto ele mandava a multidão para casa. E depois de mandá-la para casa, foi ao monte orar. Quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles andando sobre o mar, e pela quarta vigília da noite, e queria passar adiante deles. Mas, ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos ouviram e se assustaram. Mas, imediatamente lhes disse: tende coragem, sou eu, não temais. Então, subiu para junto deles no barco, e o vento cessou. E os discípulos ficaram extremamente impressionados entre si, pois não haviam compreendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Terminada a travessia, chegaram à terra de Genezaré e ali atracaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus e, correndo por toda a região, começaram a levar os doentes nos leitos, para onde ouviam dizer que ele estava. Onde quer que Jesus entrasse, nos povoados, nas cidades ou nos campos, levavam os doentes para as praças e rogavam-lhe que, ao menos, lhe permitisse tocar a borda do seu manto, e todos os que a tocavam eram curados. Amados irmãos, quando nós nos deparamos com esse texto, vem à nossa mente, vem à nossa lembrança aquele texto que Jesus Cristo fala lá em Mateus 11. Vocês viram a nota do culto de hoje, na leitura bíblica alternada? É a citação desse texto. Mateus 11, 28, Jesus fala o quê? Vinde a mim. Jesus diz: vinde a mim. Vinde a mim, quem sabe fala comigo: todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim. Como necessitamos ouvir esse convite? Como na vida tão corrida, na vida tão agitada que temos, numa vida envolta a tantas pressões, a tantas lutas, a tantos problemas, numa vida que muitas vezes é marcada por tanta dor, uma vida que muitas vezes é marcada por frustrações, por tristezas, necessitamos parar e dar ouvidos a este convite que Jesus Cristo faz: vinde a mim. O texto de hoje nos traz exatamente esse ensinamento de que aqueles que vão a Jesus, aqueles que dão ouvido a este convite de Jesus, encontram sim descanso, conseguem sim experimentar, conseguem sim viver convicto, certo de que Deus é um Deus provedor. Como precisamos disso, irmãos? Muitas das vezes nós acreditamos e achamos que nós somos aqueles que provém tudo que necessitamos. Tudo que nós necessitamos provém do nosso trabalho, do nosso esforço. Sim, no entanto, nós temos um Deus que provê. É isso que eu quero que você pense nessa noite. É isso que eu quero que você reflita sobre Jesus. Jesus, ele proveu o seu cuidado a todos os que o buscam e nele confiam. E uma questão importante a pensar é se você tem confiado nessa provisão de Deus em sua vida. Se você tem de fato experimentado esse cuidado de Jesus. Se você tem de fato buscado e confiado em Cristo Jesus. Porque o texto de hoje mostra-nos não somente os discípulos que creem na provisão de Jesus, não somente os discípulos que descansam nesse cuidado, mas também todos aqueles que iam de encontro a Cristo encontravam descanso, o cuidado que precisavam.
Observemos o texto, irmãos. Primeiramente, o texto nos mostra, no versículo 30 a 32, Jesus Cristo demonstrando o seu cuidado para com os discípulos. Lembremos-nos que os discípulos, dentro desse contexto, eles foram enviados por Cristo Jesus a cumprir o ministério. Recordemos-nos que nos versículos anteriores, os discípulos são enviados por Jesus em duplas e têm a autoridade de Jesus para ensinar, para expulsar demônios, para curar. Os discípulos estavam experimentando o ministério que Jesus realizara. Eles seriam aqueles que dariam continuidade ao ministério de Jesus após a sua morte e ressurreição. Eles seriam aqueles que fariam com que o Evangelho chegasse a nós hoje. Eles eram as primeiras testemunhas de Jesus e enfrentaram batalhas horrendas. Lembremos-nos que muitos deles, aliás, exceto João, todos foram martirizados. Todos morreram cruelmente por causa de Jesus, porque como discípulos, testemunhas, eles tinham essa missão, eles tiveram essa tarefa de anunciar as boas novas do Evangelho. E aqui no versículo 30, 32, nós encontramos exatamente esse momento em que eles retornam, e ao retornarem, eles prestam conta no versículo 30. Aqui, irmãos, é algo muito precioso para que reconheçamos, entendendo que o Senhor Jesus Cristo, Ele confiou a cada um de nós que somos seus discípulos, que cremos no seu Evangelho, que confiamos que Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Ele confiou a todos nós a missão de sermos testemunhas, de pregarmos o seu Evangelho, de anunciarmos as boas novas de salvação, indistintamente. E os discípulos o fizeram, os discípulos prestaram contas a Jesus. Então, quando eles chegam dessa primeira viagem missionária que realizaram, e prestam conta do seu ministério a Jesus, qual é a atitude de Jesus, irmãos? Prover-lhes o descanso. Há alguns princípios fundamentais aqui nesse texto. Primeiramente, é reconhecer que nós temos uma missão que Jesus nos deu, e essa missão é sermos testemunhas, pregarmos o Evangelho, e isso dá trabalho. Muitas das vezes empenhamos nossas forças, energia, nosso tempo e nos cansamos. E precisamos prestar conta ao Senhor. De tudo quanto Deus confiou em nossas mãos, haveremos de prestar contas. E aí um outro princípio. Jesus Cristo, Ele deseja que prestemos contas a Ele daquilo que fazemos, mas quando nós prestamos contas ao Senhor, Ele sabe como nós estamos. Ele sabe a condição da nossa alma, o cansaço. Ele conhece muitas vezes as nossas dores, Ele conhece muitas vezes as nossas frustrações no ministério, Ele conhece muitas vezes como estamos nos sentindo, cumprindo o ministério que Ele nos confiou, mas nem sempre estamos bem, nem sempre estamos numa situação na qual podemos prosseguir. E Ele sabe que é necessário momentos de refrigério. E é isso que Ele faz. Não é maravilhoso isso, irmãos? Não é maravilhoso servirmos ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Mestre Jesus Cristo, ao nosso Salvador Jesus Cristo, sabendo que Ele se importa com a condição que nos encontramos. Ele se importa com o nosso físico, com o nosso corpo, com a nossa alma, com a nossa psique. Ele cuida de nós. Quando nós desafiamos a igreja a trabalhar, a desenvolver o ministério, quando nós desafiamos a cada um a se envolver com o trabalho da igreja e servir ao Senhor, servirmos uns aos outros, isso não está divorciado de uma realidade de que o cuidado mútuo precisa acontecer. E aí então Jesus Cristo, Ele tem esse plano. Olhamos o versículo 31 a 32, o que nós encontramos aqui. E Ele lhes disse:
acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco, porque os que iam e vinham eram muitos, e eles não tinham tempo nem para comer. Percebam a fadiga, percebam a intensidade, percebam o cansaço. E o ministério realmente ele é fadigoso, ele gera cansaço. Quantas vezes, após cumprirmos uma tarefa, cumprimos um projeto, nós estamos exaustos, não é? E é tão bom quando você está cansado, você pode deitar na sua cama, recostar ali ao seu travesseiro e dormir. Não é bom, irmãos? Temos algumas horas de sono depois de muito trabalho. E Jesus Cristo entende isso. E aí então encontramos o versículo 32. Qual o objetivo de Jesus? Jesus quer conduzi-los aonde? Assim, eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Momento de solitude. Momento de refrigério e descanso. É muito importante percebermos isso. Todos nós, como discípulos de Cristo Jesus, precisamos ter plena certeza que o Senhor quer assim que trabalhemos para Ele. O Senhor quer assim que façamos a sua vontade, e neste executar de sua vontade, Ele provê nos momentos que necessitamos o refrigério, do descanso e do renovar nossas forças. Eu imagino que esse momento que os discípulos saem e entram no barco e vão em direção ao lugar que Jesus está conduzindo, é um momento, cumprimos a tarefa. Mas aí tem algo muito importante que o texto nos mostra. Jesus Cristo mostra esse ensino precioso, essa postura, essa condução, mas há um clamor. E nós, como igreja de Cristo Jesus, precisamos reconhecer que Jesus, no cumprimento de seu ministério público, o povo clamava, o povo sofria, o povo necessitava da presença desse Deus, que é o Deus conosco, o Deus Emanuel, Cristo Jesus. E as pessoas suplicavam-lhe. Olhamos o versículo 33 a 34. Aqui nós encontramos eles chegando à outra margem, e Jesus demonstra compaixão pelas multidões e proveu o alimento para a alma e para o corpo. Isso é muito importante, irmãos. Observemos um pouco esse texto. Primeiramente no versículo 33, João Marcos está nos mostrando, olha o versículo 33. Todavia, muitos ouviram partir e os reconheceram, e vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes dele. É muito interessante olharmos essa questão da geografia bíblica e a distância que Jesus haveria de percorrer, e aqueles que o viram de longe reconheceram, e necessitados da graça de Deus reconheceram que precisavam de Jesus, reconheciam que Jesus Cristo era a solução para as suas vidas. Estes que viram Jesus e ouvindo dos seus milagres, ouvindo de tudo quanto ele fizera, acreditavam: preciso estar com Jesus, porque Jesus é a solução para a minha vida. E o que eles fizeram, irmãos? Correram, não perderam tempo. Aqui, estima-se que eles correram de 6 a 8 quilômetros para estar com Jesus. Enquanto Jesus navegava pelo mar da Galileia, indo ao destino que ele traçara, eles o viram e foram correndo, anteciparam-se, e a notícia se espalha. Imagina uma grande multidão, muitas pessoas, centenas, e na verdade vamos ver que são milhares de pessoas. Correm, se antecipam e chegam ao lugar primeiro que Jesus. E aí, nós temos aqui algo muito interessante, porque Jesus designava os discípulos para o momento de descanso. Eles não conseguiram chegar a outra margem para descansar, mas enquanto eles caminhavam com Jesus, nesse interregno, nesse intervalo de tempo, sem dúvida alguma, de uma maneira graciosa, bondosa, Deus trouxe o que eles precisavam. E olha o versículo 34, olha o versículo 34. Ao desembarcar,
Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Amados irmãos, a popularidade de Jesus é tamanha. A popularidade de Jesus, ela havia extrapolado todo tipo de controle, ou então a popularidade de Jesus, ela era absoluta. E aí temos algo muito, muito precioso no versículo 34. Jesus, ele olha para aquela multidão, mais de 3.000 pessoas. E o que ele sente por elas? Compaixão. Jesus as amou. Ele colocou-se em seu lugar. Ele sentiu a sua dor. Ele sentiu o drama. Ele sentiu a luta. Ele sabia aquilo que aquelas pessoas, aquelas famílias passavam. E aí então ele sente compaixão daquela grande multidão e ele declara. João Marcos registra o sentimento de Jesus. Qual é o sentimento de Jesus? Eram como ovelhas que não têm pastor. Aqui é algo muito sério, irmãos. Jesus, ele está realizando o seu ministério e o foco de Jesus são os judeus. Jesus Cristo, como judeu, primeiramente ele veio à casa de Israel. O Evangelho, sim, ao longo do ministério de Jesus, alcança os gentios. No entanto, o foco de Jesus são os judeus. E aqui então Jesus, ele revela a falência da religião judaica, a falência do judaísmo. O judaísmo não cumpriu o propósito de terem líderes que pastoreassem o seu povo. A liderança judaica falhou em cuidar do povo de Israel. E aí Jesus Cristo, João Marcos expressa o sentimento de Jesus, que a liderança judaica falha, mas aí ele declara que Jesus cumpre o papel daqueles que deveriam ser os líderes religiosos. Jesus, ele é o bom pastor. E o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus não é um déspota. Jesus não é um mercenário. Jesus não é um salteador. Não, mas ele é o bom pastor que ama suas ovelhas e dá a vida por elas. E aí então Jesus Cristo, ao cuidar do povo de Israel, ao atender essa grande multidão de homens, mulheres e crianças, ele cumpre aquilo que lhe é mais caro em seu ministério. Ele faz aquilo que eles mais necessitavam. E os irmãos que têm acompanhado essa série já sabem, no ministério público de Jesus, Jesus tem autoridade para ensinar, ele tem autoridade para expulsar demônios, ele tem autoridade para curar os enfermos, ele tem autoridade sobre a natureza, sobre a criação. Mas, quando olhamos esse ministério público de Jesus, João Marcos nos deixou isso muito claro. O foco, a ênfase, aquilo que é primordial no ministério de Jesus, qualquer, irmãos? O ensino. Aquilo que tinha mais precioso para dar. Não era curar o enfermo, embora curasse. O que Jesus tinha mais precioso para dar era ensinar o seu povo a amar o seu Deus. Ensinar o seu povo a ter alegria e prazer em Deus. Ensinar o seu povo a confiar nesse Deus que é presente em todos os momentos da vida. E então Jesus Cristo está diante daquela multidão de mais de 3.000 pessoas. E ele ensina. Ele dá a palavra de Deus. Ele dá o alimento para a alma. O povo ouve. O povo que está sedento encontra a fonte da água da vida. O povo que sente amargura em seu coração encontra o refrigério, o perdão, a graça de Deus. E aí então, o texto nos mostra que Jesus, ele o faz, ele permanece focado em seu ministério, mas agora, do versículo 35 até o versículo 40, encontramos Jesus não somente cuidando da alma, não somente cuidando do espírito, não somente trazendo-lhes a palavra graciosa de Deus, palavra esta que não fora proclamada pelos líderes religiosos,
Mas agora então, Jesus, ele sabe da necessidade do corpo físico. E Jesus faz o que, irmãos? Proveu o alimento. Jesus, ele proveu o alimento para uma grande multidão. Olhamos para o texto, versículo 35. Acompanhe comigo. Como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e já é muito tarde. Manda-nos embora para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Já era tarde, teriam que caminhar pelo menos 6 a 8 quilômetros. Já era tarde, entre aquela multidão havia crianças, havia mulheres. Os discípulos estão preocupados com a situação deles. Os discípulos estão vendo a necessidade de alimentar-se. E mais, aí nós temos algo precioso. Olha o versículo 37. Ele, porém, quem fala aqui, irmãos? Quem é esse ele? Jesus. O Senhor Jesus, ele ouve dos discípulos: eles estão com fome, já está tarde, preciso ir embora para casa. Os discípulos não conseguem perceber, os discípulos não conseguem reconhecer que Jesus era competente, que Jesus poderia prover. Notem que os discípulos não chegam a Jesus e falam: Jesus, a multidão está com fome, o que vamos fazer para ajudá-las? Os discípulos não conseguem perceber que o seu Senhor e Mestre é o Deus provedor. Os discípulos não conseguem perceber, embora tivessem sido testemunhas dos milagres de Jesus, embora tenham sido testemunhas de diversas situações inusitadas, embora tivessem sido testemunhas que Jesus ressuscitou Talita, Cumi, aquela menina de 12 anos, embora Jesus tivesse curado aquela mulher com hemorragia, apenas tocando-lhe em sua veste, embora eles tivessem sido testemunhas de tudo isso, ainda os discípulos estavam incrédulos. Embora os discípulos fossem testemunhas oculares de tudo quanto Jesus realizara, embora eles já tivessem servido a Cristo, cumprindo o mesmo ministério que Cristo estava cumprindo da forma pública, eles não perceberam que Jesus era a solução. Amados irmãos, o como que nós, como igreja do Senhor, muitas das vezes nos assemelhamos aos discípulos. Falamos de um Deus glorioso, falamos de um Deus que é amor, falamos de um Deus que perdoa, falamos de um Deus que salva, mas parece que isso fica só no campo das ideias, parece que isso não gera transformação em nosso coração, parece que isso é algo tão distante, é tão longe. E aí então Jesus Cristo nos surpreende. Olhe para o versículo 37, aliás. Dá-lhes de comer vós mesmos. Então eles perguntaram: compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? E aí os discípulos não continuam entendendo. É interessante observarmos isso, porque quando Jesus mostra que eles precisavam agir, Jesus mostra que eles dariam de comer, eles não pensam na verdade de um Deus provedor, mas pensam o seguinte: 200 denários nós não temos. Sabe, 200 denários, irmãos, corresponde de 6 a 7 meses de trabalho naquele tempo. Com certeza no caixa que havia entre o colegiado ali dos discípulos apostólicos, não havia recurso suficiente para comprar. Os discípulos não estão entendendo que Deus vai prover. Então ele fala, eles davam a Jesus: compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer. Olha o versículo 38. Ao que ele lhes disse: quantos pães tendes? Jesus perguntou. E de ver, tendo-se informado, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que fizessem todos se assentar em grupos sobre a grama verde. E eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. E tomando 5 pães e 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu,
Em seguida entregou aos discípulos para que o servisse e também repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Em seguida recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O número dos que comeram os pães foi de 5.000 homens. Amados irmãos, como é impressionante esse momento então que Jesus Cristo, ensinando, tratando os discípulos em sua incredulidade, tratando os discípulos em não reconhecer que Jesus também poderia prover o alimento. Jesus Cristo usa os discípulos, eles precisam se envolver nesse ministério, e então a partir daqueles 5 pães e 2 peixes, Jesus Cristo proveu alimento para mais de 5.000 pessoas. É interessante, irmãos, percebermos o modo como Jesus age, o modo como Jesus, como bom pastor. Os pães não são servidos de forma aleatória, não é um serviço que é prestado de forma desorganizada, mas Jesus Cristo organiza aquela multidão de 5.000 pessoas, como disse, mais de 3.000, aqui fala-nos 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Ele as organiza como bom pastor, de 100, grupos de 100 e de 50. Não há alvoroço, não há anarquia, não há desespero. Amados irmãos, quando nós confiamos em Cristo Jesus como nosso provedor, Ele põe em ordem a nossa vida, Ele organiza tudo que temos, tudo que somos. Quando nós confiamos que Deus é o provedor de nossa vida, quando nós confiamos que Deus, Ele se importa conosco, cuida de nós, Ele não somente organizará os nossos sentimentos, não somente organizará os nossos pensamentos, não somente organizará as nossas finanças, mas o Senhor Jesus, Ele age provendo, trazendo uma estabilidade, uma ordem, uma tranquilidade, um momento de alegria, de prazer, de descanso. Aquela multidão não somente foi alimentada em sua alma, em seu espírito, mediante a palavra de Deus, mas também ela experimentou estar diante ao Cordeiro de Deus, estar diante ao banquete com o Senhor, aquele que de forma tão bondosa e graciosa cuida dos seus. Como precisamos, queridos, experimentar isso em nossas vidas, crendo na palavra, crendo no cuidado. O Evangelho de Deus não é anarquia, o Evangelho de Deus não é bagunça, o Evangelho de Deus não é desesperador, mas Ele restaura e traz refrigério à nossa alma. Ele corrige a nossa vida, Ele nos faz olhar para a realidade, compreendê-la e agirmos mediante a fé. E aí então os discípulos têm esse momento espetacular com o Senhor. Versículo 42, olha na sua Bíblia. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Em seguida recolheram 12 cestos cheios de pedaço de pão e de peixe. O número dos que comeram os pães foi mais de 5.000 homens. Amados irmãos, Jesus, Ele demonstra compaixão por cada um de nós. Eu não tenho dúvida acerca disso. Lá em Hebreus fala que Ele, como nosso sumo sacerdote, Ele sente compaixão, Ele sente amor, Ele se compadece das nossas fraquezas. Nós não temos um Senhor, um Salvador, um Mestre insensível. Nós temos sim o Salvador, o Senhor, o Mestre, que se importa, que cuida, que direciona, que provê, que nos assiste em todas as nossas necessidades. Mas por que eu não experimento isso? Por que eu não consigo viver essa realidade em minha vida? Porque muitas das vezes, irmãos, estamos agindo como os discípulos. Nós ouvimos, mas não entendemos. Nós sabemos, mas não cremos.
e não descansamos. É preciso reconhecer que Jesus Cristo é o Deus provedor. E o texto continua. Agora no versículo 45, do versículo 45 até o versículo 56, João Marcos nos mostra que Jesus, ele vai então, mediante essa incredulidade dos discípulos, diante essa falta de reconhecimento de Jesus como Deus que é provedor, como Deus que está presente, como Deus Emanuel, Jesus agora quer tratar isso nos discípulos. E aí, então, do versículo 45 a 56, Jesus trata a dureza de coração dos discípulos, ensinando-lhes a confiar o que, irmãos? Em seu cuidado. E vejamos o texto. Do versículo 45 até o versículo 60, ao dispensar a multidão, Jesus aí então ele vai ordenar aos discípulos que retornem. E o que Jesus vai fazer? Ele vai para o monte orar. Olhemos o texto, versículo 45. Logo em seguida, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e passassem para Betsaida, no outro lado, enquanto ele mandava a multidão para casa, e depois de mandá-la para casa, foi para o monte orar. É impressionante olharmos a vida de Jesus Cristo, o quanto que, sendo Deus encarnado, o quanto que Jesus, 100% homem e 100% Deus, Jesus não foi um semideus, Jesus não é um Deus de segunda categoria, mas Ele é o próprio Deus Todo-Poderoso. E sim, despiu-se de sua glória, despiu-se de sua majestade, mas Ele está entre os discípulos como homem-Deus e Deus-homem. E Jesus Cristo, Ele sabe da necessidade da intimidade com o Pai. Ele retira-se para orar, Ele retira-se e vai ao monte. E quando nós olhamos, irmãos, no Novo Testamento, monte, aqui ele traz uma belíssima demonstração que o monte é o lugar que simbolizava a revelação divina. Foi no Monte Sinai que Moisés recebeu o decálogo, a lei. Era no monte que Jesus, ali a transfiguração, e os discípulos com Jesus ficam maravilhados. Jesus Cristo está mostrando a sua intimidade com o Pai para realizar o ministério. Como precisamos, queridos, imitar a Cristo Jesus e também buscarmos essa intimidade com Deus, nosso Pai. Não podemos simplesmente fazer a obra de Deus se não tivermos comunhão com Ele, se não nos apresentarmos a Ele em oração, expondo o nosso coração, os nossos pensamentos, sentimentos. Então Jesus Cristo ele vai desfrutar da sua comunhão com o Pai de uma forma só. E aí o texto continua, do versículo 47 e 53, Jesus ele trata a dureza de coração dos discípulos. É muito interessante, olha para o texto, versículo 47. Quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. Quem estava sozinho em terra? Jesus. Os discípulos estavam onde? No meio do mar. 48. E vendo-os cansados de remar. E aqui então nós temos uma manifestação, queridos, de 4 milagres que Jesus realiza. Primeiramente, Jesus ele está no alto do monte. E do alto do monte, Jesus ele olha para aquele mar e vê os discípulos aterrorizados. E vê os discípulos passando um momento de grande aflição no mar. Olha o versículo 48. E vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles, andando sobre o mar, pela 4ª vigília da noite, e queria passar adiante deles. Aqui no versículo 48 nós temos algo muito interessante. Os discípulos, ao saírem, eles vão a Betsaida.
Mas só que no meio do caminho, no mar de Galileia, ventos tempestuosos, ondas de mais de 2 metros de altura, tiram aquele barco da direção, e o barco que ia a Betsaida não está indo mais a Betsaida. O texto nos mostra isso. O barco ele chega a sair da rota de 5 a 6 quilômetros, porque o fim daquela viagem é uma outra cidade. Olha para o texto, vejamos que nesse momento Jesus ele os vê de longe, e não somente os vê, mas Jesus ele caminha sobre as águas. Amados, isso é tão interessante, porque o modo como a Bíblia nos mostra, o modo como João Marcos nos diz, mostra essa ideia de que o vento, a onda, ia de encontro sobre eles. É como que também aquela água forte, as ondas batiam em Jesus, mas ele calmamente andava. E aí, olha o versículo 49. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma, gritaram. Aí os discípulos pensaram: então lascar, vamos morrer agora, não é? Por quê? Eles pensam, eles não reconhecem quem é Jesus, eles pensam que é um fantasma. Logo, logo vamos virar fantasma também, porque esse barco está indo a pique, a situação de risco. E aí, queridos irmãos, olhem novamente, 50. Pois todos o viram e se assustaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende coragem, sou eu, não temais. Amados irmãos, o quanto que é precioso vermos aqui esse momento em que Jesus Cristo se revela como Yahvé, é Boemi, eu sou, e Ravé. É o momento em que Jesus ele olha para os seus discípulos. Ele vai usar a mesma expressão que Deus usa com Moisés na sarça ardente, quando Moisés ele pede: mas quem és tu que me envia? O que eu direi ao povo? Deus fala o que para Moisés? Eu sou. O que Jesus está falando aos discípulos? Eu sou. É o eu sou que está contigo, é o eu sou que provê, é o eu sou que salva, é o eu sou que redime. Jesus Cristo aqui está revelando a sua natureza divina. É o próprio Deus encarnado, é a divindade de Jesus sendo manifesta, é Jesus revelando-se aos seus discípulos. Amados irmãos, o quanto precisamos realmente olhar e reconhecer isso, porque o texto nos mostra com muita clareza, e compreendemos isso, que Jesus Cristo está tratando a incredulidade dos seus discípulos. Aí continua, olha no versículo 51. Então subiu para junto deles no barco, e o vento cessou. O vento só cessa quando Jesus sobe no barco. As ondas tempestuosas, as ondas fortes batiam em Jesus, e nada aconteceu. Jesus, os discípulos o veem, pensam que é um fantasma. Jesus revela quem ele é. Ele entra no barco e há tranquilidade. Muitas pessoas conhecem Jesus, ouviram sobre Jesus, mas ainda não receberam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amados irmãos, quantas pessoas têm Jesus longe de sua vida? Quantas pessoas têm Jesus não como Senhor e Salvador e Mestre? Quantas pessoas conhecem sobre Jesus, mas ainda não se prostrou diante dele, reconhecendo que ele é o Deus Emanuel, arrependendo dos seus pecados e crendo, confessando, recebendo como Salvador? Talvez essa seja a sua condição. Você conhece sobre Jesus, você sabe quem ele é, mas ele ainda não entrou na sua vida. Aquele barco, aquelas ondas só cessaram quando Jesus entrou no barco. Muitas das vezes a nossa vida está tão tempestuosa, são tantos problemas, tantas aflições,
tantas lutas que passamos, irmãos, amargura, tristeza, frustração, decepção. Choramos, a nossa alma geme, mas Jesus está longe. Jesus está ali no canto. Jesus, ele não é aquele que o recebemos como Salvador e Senhor. Você só vai encontrar paz, você só vai encontrar direção em tua vida quando de fato, de verdade, Jesus Cristo for o seu Senhor, Salvador e Mestre. Por isso, faça como os discípulos posteriormente fizeram. Faça como cada crente em Cristo Jesus fez. Arrependa-se dos seus pecados e crê em Jesus. Continuemos o texto, versículo 52. Olha que interessante. Final do 51. E os discípulos ficaram o quê? Extremamente, olha na sua Bíblia, impressionados entre si, pois não haviam compreendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Tudo isto aconteceu porque Jesus tinha um propósito, e o propósito de Jesus era tratar a incredulidade dos discípulos. Os discípulos já estavam cumprindo o ministério, eles já estavam realizando a obra que Jesus designara, mas há um preço no discipulado. O discipulado é um lapidar de Deus, é um tratar de Deus conosco. E queridos irmãos, a começar por mim, há muita incredulidade que Deus precisa tratar na minha vida, na tua vida. Quantas vezes nós, embora conheçamos a palavra, não vivemos de acordo com a palavra? É necessário que nós, assim como os discípulos, reconheçamos a necessidade de crer na provisão de Deus. Os discípulos não haviam compreendido ainda o milagre que Jesus realizara na multiplicação dos peixes. Os discípulos ainda não haviam compreendido o que ocorrera naquele momento, como aquilo acontecera. Os seus olhos como se estivessem tampados, não viam. Enxergavam, mas não viam, não reconheciam, não percebiam. É muito importante para cada um de nós entendermos isso. Eles não entenderam que Deus é provedor. E você crê que Deus é provedor na sua vida? Será que não há uma incredulidade no teu coração que impeça ainda de perceber isso? Porque, amados irmãos, assim como os discípulos olharam para as circunstâncias, eles precisavam olhar para Cristo, Ele é a solução. Não foquemos nossos olhos nos problemas, não foquemos nossos olhos na dor, não foquemos nossos olhos na angústia, na tristeza. Sim, sabemos que eles existem, mas olhemos, foquemos nossos olhos em Cristo. Ele é a solução, Ele é o provedor, Ele é aquele que cuida de nós, é Ele quem nos trata, Ele é a solução. Ao longo dos anos, os evangelhos vão nos mostrar que os discípulos por diversas vezes fracassaram, os discípulos por diversas vezes manifestaram incredulidade, manifestaram uma atitude de não estar pronto a dar a própria vida, mas isso foi tratado pelo Senhor. Como já disse há pouco na mensagem, sabemos que todos os apóstolos, exceto João, embora exilado na ilha de Patmos, todos morreram martirizados, sem exceção. E olha que lindo, após tratar os seus discípulos, olha só, irmãos, preste atenção nisso. Como que Jesus está cuidando dos discípulos? Como? Não somente levando ao momento de refrigério, mas também corrigindo, mas também tratando uma incredulidade, mas também ensinando-lhes que era preciso confiar. Isso é cuidado. Isso é cuidado. E o texto continua, e João Marcos aqui vai terminar essa parte, do versículo 54 a 56. Olha o versículo 54. Logo ao desembarcarem, o povo reconheceu Jesus
E aí, mais uma vez, João Marcos está nos mostrando que a popularidade de Jesus. 55. E correram por toda a região, começaram a levar os doentes dos leitos, para onde ouviam dizer que ele estava. Onde quer que Jesus entrasse, nos povoados, nas cidades ou nos campos, levavam os doentes para as praças e rogavam-lhe que ao menos lhe permitisse tocar a borda do seu manto, e todos os que a tocavam eram curados. Mais uma vez, a manifestação da graça de Deus. Amados irmãos, como é lindo olharmos isso e vermos que a popularidade de Jesus atraiu inúmeros enfermos desejando ser curados. Jesus Cristo, preste muita atenção nisso. Ele nunca vai rejeitar um homem, uma mulher, uma criança, um idoso. Ele nunca vai rejeitar uma pessoa que com o coração contrito, arrependido, suplique por sua graça e misericórdia. Aquelas pessoas ouviram a fama de Jesus, conheceram a sua popularidade, e vocês percebem como que esse texto ele nos traz uma similaridade com o caso da mulher de hemorragia? A mulher hemorrágica não se deixou, ela não parou, ela não desistiu por causa de uma multidão, mas mesmo hemorrágica, enferma, imunda, sabendo que o mundo estava tocando as pessoas, chegava a Jesus e ela cria: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. E aquela mulher com hemorragia, ela venceu todos os obstáculos para estar com Jesus, e ao tocar em Jesus, ela é curada. E esse testemunho, ele foi amplamente divulgado na Galileia. Quem é a prova disso? Esse texto. As pessoas então perceberam que simplesmente se tocassem em Jesus, crendo, arrependidos, necessitados da sua intervenção, Ele as salvaria, curaria. E aí então é isso que acontece. O texto não nos diz quantas pessoas, mas sem dúvida centenas de pessoas foram curadas. Amados irmãos, o foco do ministério de Jesus não é a cura física. O plano de Deus para nós não é curarmos fisicamente pelo próprio fato da cura em si, mas o plano de Deus, o propósito de Deus. Jesus Cristo veio para nos dar a vida eterna. Jesus Cristo veio para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Aquela multidão, todas as pessoas do primeiro século que foram curadas por Jesus, estão vivas até hoje? Nenhuma delas estão. Todas elas experimentaram morte física, foram sepultadas. Talvez aqueles arqueólogos que acham ossada de pessoas que remete ao primeiro século sejam ossada de pessoas que talvez até a própria Bíblia nos fala, nos mostra, não é? Estou aqui conjecturando, mas mostrando uma possibilidade. Então, reconheçamos algo muito precioso. Todas aquelas pessoas que foram curadas fisicamente desfaleceram aqui na terra, mas todas aquelas que se arrependeram e creram em Jesus receberam a vida eterna. E essa é a nossa esperança, irmãos. A certeza que temos, o perdão de nossos pecados, a vida eterna. Eu não sei como eu, Rodrigo, morrerei. Eu não sei se eu vou morrer jovem, se eu vou morrer idoso. Eu não sei se eu vou morrer de um acidente, ou de alguma doença, alguma enfermidade. Eu não sei como será o fim da minha vida. Mas uma coisa eu sei que tenho crido, eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei que Jesus Cristo morreu por mim na cruz. Eu sei que com Cristo eu fui crucificado, sepultado. Com Cristo eu recebi uma nova vida. Em Cristo Jesus eu tenho perdão de meus pecados e a vida eterna. Essa é a obra, esse é o ministério que Jesus veio realizar.
Não temos dúvida que o nosso Deus cura hoje também. Temos testemunhos de muitas pessoas que são curadas por Deus, por sua graça e seu propósito, mas também somos testemunhas de muitas pessoas que não são curadas, mas são salvas em Cristo. Por isso o apóstolo Paulo fala o quê? Que vivamos para o Senhor. Quer morramos, também somos do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Deus cuida de nós. Chegará o dia, meus amados irmãos, que a nossa dor nessa terra vai acabar. Chegará o dia em que estaremos na presença de Deus, nosso Pai, e Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais sofrimento. Então, seja cuidado por Jesus. O cuidado de Jesus por nós não é essa prosperidade financeira na terra. O cuidado de Jesus por nós não é termos tudo que nosso coração deseja. O cuidado de Jesus por nós não é vivermos com regalia, com a glória deste mundo. Ao contrário disso, por amor a Jesus, temos que renunciar a tudo para segui-lo. Então, arrependa-se, creia no Evangelho, creia em Jesus Cristo, viva para a glória de Deus, seja uma testemunha de Jesus, porque Jesus, ele fala o quê? Vinde a mim. Vinde a mim. Aí no seu boletim, olha o seu boletim, na leitura bíblica, logo aí na parte de baixo, na penúltima leitura está dirigente, vinde a mim. Quero que os irmãos leiam comigo, por favor. Estou dirigente até o final, até todos juntos comigo, em uma só voz. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, glória a Deus. Se você ainda não foi a Jesus, se você ainda não confessou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, façam nesse momento. Vá a Cristo, recebam e tenha uma vida que seja conforme aquilo que Jesus diz aqui. Vamos nesse momento, amados irmãos, orar. Eu quero convidá-lo, aonde você está. Você que deseja apresentar a Deus a sua súplica, o seu clamor, coloque-se em pé. Você que deseja entregar ao Senhor o cuidado com a sua família, com o seu trabalho, com a sua casa. Se você deseja entregar a sua ansiedade, é o momento da igreja se consagrar ao Senhor. Você que deseja renovar a sua esperança no Senhor, eu quero convidá-lo, coloque-se em pé, nós vamos orar nesse momento. É muito importante, irmãos, que como igreja juntos, clamemos a Deus, reconheçamos as lutas, o sofrimento, a dor que passamos. É muito importante que saibamos que podemos sim nos colocar na presença de Deus, confiando que Ele se compadece das nossas fraquezas. Ele é o Deus que nos ama, Ele é o Deus que cuida de nós. Vamos orar nesse momento. Pai de amor, como é bom podermos estar juntos glorificando o Senhor. Como é bom sabermos, ó Deus, que Tu és provedor, que Tu és Deus que cuida do Seu povo, Tu és Deus que, ó Pai, derrama bondosamente do Seu bálsamo, do Seu refrigério, da Sua bondade. Ó Deus, nós queremos Te agradecer, Senhor, Deus, pelo perdão de nossos pecados, pela vida eterna. Ó Pai, sabemos que nessa terra passaremos por provações e lutas. Sabemos, ó Pai, que haverá momentos difíceis, mas o Senhor é conosco. Te agradecemos por isso. Que nós possamos verdadeiramente confiar em Ti, possamos verdadeiramente descansar no Senhor e glorificarmos o Teu nome. Em nome de Jesus que oramos.
Amém.